Então vamos lá, a aula de hoje é sobre logaritmo. Eu vou começar falando da definição de logaritmo. Eu vou passar aqui para um quadro geral para vocês verem o conteúdo da aula. Vou começar falando da definição de logaritmo, o que é um logaritmo. Eu acredito que tenha ficado bem claro no vídeo, então eu vou passar mais rápido por esse assunto. Depois, as condições de existência do logaritmo, ou seja, as regras que um logaritmo tem, que uma equação tem, ou uma função, para ela ser considerada uma equação, uma função logarítmica. Aqui, algumas consequências da definição, como se fossem algumas propriedades dos logaritmos. Depois eu vou entrar em propriedade mesmo, nas propriedades do logaritmo. Já falar propriedades propriamente ditas, vai ficar meio estranho, mas nas propriedades dos logaritmos. Aqui um exercíciozinho mais avançado, mais difícil um pouco do que aqueles que vocês viram no vídeo. Apesar de que esse também acho que passou no vídeo, não lembro. Depois as técnicas de mudança de base de logaritmo. Teve um vídeo só falando disso, eu vou rever aqui com vocês. E por último, eu vou falar de equações logarítmicas. Isso vocês não viram no vídeo. Só que eu vou ter que agilizar a aula, fazer uma aula mais rapidinho, que a gente ficou com pouco tempo agora. Eu não calculei direito o tempo, então a próxima vez que eu pedir para vocês verem algum vídeo, se eu pedir, eu vou planejar direitinho o tempo para não ficar apertado. Vamos lá, o que é um logaritmo? O logaritmo é uma coisa extremamente simples. As pessoas consideram o logaritmo difícil porque começam vendo, estudando, fazendo exercício direto das definições, sem ver aqui o conceito fundamental, o conceito base de logaritmo. Logaritmo nada mais é do que um expoente. Expoente vocês já estão acostumados. Expoente é isso daqui, olha. 3 elevado a 2. Esse 2 aqui é o expoente. 3 elevado a 2 é igual a 9. Isso é o logaritmo. A diferença é que a incógnita é justamente o expoente. Então, por exemplo, aqui. 3 elevado a x é igual a 9. Isso é uma equação exponencial, não é uma equação logarítmica. Eu estou mostrando dessa forma para vocês entenderem o que é o logaritmo. 3 elevado a x é igual a 9. Então, a pergunta do logaritmo é: quem é esse x? Isso é que a pergunta do logaritmo faz. Eu quero descobrir, saber quem é x. Nesse caso, x é igual a 2. A gente sabe que x é igual a 2 por quê? 3 ao quadrado, 3 elevado a 2 é igual a 9. 3 vezes 3, 9. E aqui, o logaritmo, ele tem o nome das partes dele. Mas antes de entrar no nome, eu vou mostrar para vocês aqui essa definição. Isso daqui, log de A na base B. Como é que a gente fala isso? Logaritmo de A na base B. Esse B aqui se chama base. Tem aqui a legenda do lado, ó, o B é a base. O A é o logaritmando, que é a legenda logaritmando, e o x, que é o resultado dessa conta, é o logaritmo propriamente dito. Então, se eu tenho isso daqui, log de A na base B igual a x, eu estou perguntando o quê? Que número eu devo elevar o B para que o resultado seja A? B elevado a x é igual a A. Ou seja, quem é x? B elevado a x é igual a A. Quem é x? Que número eu devo elevar o B para que o resultado seja A? E nós temos isso daqui. A representação na forma de potenciação é essa. Aqui está na forma de logaritmo e aqui está na forma de potenciação. B elevado a x é igual a A. E o logaritmo é justamente isso. Eu quero saber quem é esse x, que é esse mesmo x daqui. Olha. Que número eu tenho que elevar a base para que o resultado seja o logaritmando. Isso que é o logaritmo. Nada mais do que isso. Não é difícil, não é complicado, é extremamente simples. E aqui tem alguns exemplos para vocês verem como que é. Como que a gente lê isso? Log de 25 na base 5. Esse 25 aqui representa esse A aqui, o 25 é o logaritmando, o 5 é a base, e o resultado que eu encontrar aqui é o logaritmo. Então a pergunta é: que número eu devo elevar o 5 para que o resultado seja 25? Esse número é o 2, porque 5 elevado a 2 é igual a 25. Então, o resultado desse logaritmo aqui é 2. 2 por quê? 5 elevado a 2 igual a 25. Olha só. 5 elevado a que número igual a 25? Simplesmente isso. Aí aqui dá para fazer de cabeça. Eu sei que 5 ao quadrado é 25. 5 ao quadrado igual a 25. Então, o resultado que a gente quer é esse número aqui, é esse 2. A mesma coisa aqui embaixo. Olha.
fala aí para mim, agora pedir a participação de vocês, fica atento. Como que eu leio isso daqui? Como que eu falo isso daqui? Log, não sei o quê, como é que eu falo isso daqui? Fala aí para mim. É, log de 27 na base 3. Exatamente, log de 27 na base 3. O 3 quem é? Entre base, logaritmando e logaritmo. O 3 quem é? O 3 é a base? 3 é a base. E o resultado dessa conta, quem é? O resultado aqui no caso é x. É isso que a gente quer descobrir. É o logaritmo. É o logaritmo. E o 27? O logaritmando Logaritmando, muito bem. E qual é o resultado desse logaritmo? Log de 27 na base 3. Quanto que é? é 3? 3, perfeito. Porque se eu elevar 3 ao cubo, o resultado é 27. E a pergunta é justamente essa. Que número eu devo elevar o 3 para que o resultado seja 27? 3 vezes 3, 9. Até aí eu tenho 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então o resultado aqui é 3. Essa de baixo complicou um pouquinho, mas não ficou complicado. Por quê? Não dá para a gente fazer de cabeça essa conta. 8 elevado a que número dá 2? Não tem, vai ser um número, vai ser uma fração, vai ser um número quebrado, um número fracionário, decimal. Não tem como eu dizer 8 elevado a que número dá 2. 2 é um número menor do que 8. Então, nesse caso, eu vou usar a definição de logaritmo. Eu vou passar isso daqui, essa logaritmo aqui, para esse formato aqui, de b elevado a x igual a e resolver a equação exponencial. Como? Eu vou dizer que log de 2 na base 8 é igual a x. Chamei log de 2 na base 8 de x. Agora eu vou passar isso para esse formato aqui. Como que vai ficar? Eu transformar a equação logarítmica em uma equação exponencial. Vou transformar desse formato, que eu estou passando o lápis aqui em cima, para esse formato aqui, de equação exponencial. Como é que vai ficar? Fala aí para mim. Vai ficar x na base 8? Não, eu quero que você me responda assim, tipo isso daqui, olha. Log de 25 na base 5 é igual a 5 elevado a x igual a 25, tá vendo? Aí você tem que falar assim, 5 elevado a x igual a 25. Só que eu quero para esses valores aqui. Log de 2 na base 8. Ó, professor, eu sei, mas eu não sei falar. Mas eu entendi. Entendeu? Vai ficar 8 elevado a x é igual a 2. Ó, 8, que é a base, elevado a x, que é o logaritmo. O logaritmo nada mais é do que um Eu não expoente. preciso repetir o logaritmo de novo, então não, né? Não, porque nesse caso eu estou transformando a equação logarítmica para uma equação exponencial. Acompanha aqui o lápis, olha. Log de a na base b igual a x. Isso eu posso transformar desse formato aqui, olha. B elevado a x igual a A, sumindo com o logaritmo. Porque o logaritmo nada mais é do que esse expoente aqui, olha. E uma potência, esse número que está em cima, se chama expoente. E o logaritmo nada mais é do que o expoente, simplesmente isso. Então, nesse caso, vai ficar 8 elevado a x é igual a 2. Porque eu quero saber o quê? Que número eu devo elevar o 8 para que o resultado seja 2? Esse número é o x. Agora eu tenho que descobrir quem é esse x aqui. Como eu vou descobrir quem é esse x? Aqui eu vou aplicar algumas regrinhas de potenciação, de resolver equação exponencial. 8 eu posso escrever como sendo 2 elevado a 3. Então vai ficar assim, por que 2 elevado a 3? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Olha que o meu dedo deu 3 dedos. Então 2 elevado a 3 igual a 8. Então vai ficar dessa forma aqui, olha. 2 elevado a 3, eu simplesmente substituí o 8 por 2 elevado a 3. Elevado a x igual a 2. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Eu peguei esse 8 e transformei em 2 elevado a 3, porque o meu objetivo é igualar a base. Isso daqui já foge um pouco da aula de hoje, porque é aula de equação exponencial. Exponenciação a gente viu há 2 aulas atrás, foi na aula retrasada. Na aula passada nós fizemos exercícios anteriores do Enem. Aqui eu estou voltando nessa técnica de equação exponencial. Olha aqui, 2 elevado a 3 é o mesmo que 8.
é igual a 2. Eu substituí esse 8 aqui, substituir por 2 elevado a 3. Porque se esse lado aqui é 2, o meu objetivo é igualar as bases. Porque igualando as bases, eu posso fazer um corte que vocês vão ver mais à frente. Só uma dúvida, professor. Por que que você não colocou o 3 e o x juntos? Eu não coloquei o 3 e o x juntos, porque de acordo com as regras de potenciação, o que que acontece? Se eu colocasse o 3 e o x junto, ia ficar assim, olha, 2 elevado a 3 elevado a x, tá vendo? E não é 3 elevado a x que eu quero. Eu quero que seja o 2 elevado a 3, tudo isso elevado a x. Por quê? 2 elevado a 3 elevado a x. Dessa forma, tem uma regra de potenciação que diz, isso aqui é uma potência de potência. Eu tenho 2 elevado a 3, tudo isso dentro do parênteses elevado a x. Se eu coloquei o 2 elevado a 3 dentro do parênteses, isso significa que primeiro eu tenho que resolver quem é 2 elevado a 3, que no caso é igual a 8, para depois pegar esse resultado e elevar a x. Se eu não tivesse colocado parênteses e tivesse feito dessa forma aqui em cima, eu teria que primeiro fazer 3 elevado a x para pegar esse resultado e botar aqui. Olha, 3 elevado a x é 3 vezes 3 vezes 3, depende de quanto é o x. Eu não sei quanto que é o x. Para depois fazer 2 elevado a esse resultado aqui. Como eu quero primeiro fazer 2 elevado a 3 para chegar ao resultado 8, para depois elevado a x, eu botei dentro do parênteses. Por isso que não ficou junto. Mas agora, no próximo passo aqui da nossa conta, vai ficar junto. Por quê? Tem uma regra de potenciação que diz que 2 elevado a 3, um número elevado a outro, tudo isso dentro do parênteses, e elevado a um outro fator aqui em cima, eu posso simplesmente multiplicar esses dois expoentes. Multiplicar o expoente que está aqui colado no 2 com esse expoente que está aqui em cima. Então vai ficar dessa forma assim, olha. Opa. 2 elevado a 3 vezes x, 3x, olha. 3x é igual a... Deixa eu até botar essa conta em outro lugar para não embolar. Deixa eu arrastar essa aqui mais para o lado para abrir um espaço. Dar continuidade nessa continha aqui em cima. Olha. Isso daqui, vou continuar resolvendo aqui. Então, 2 elevado a 3 elevado a x, eu multiplico 3 pelo x, vai ficar 3x. Vai ficar 2 elevado a 3x. Isso é igual a 2. Agora que eu consegui igualar as bases, eu posso cortar as bases. 2 elevado a nada, se eu omitir aqui o expoente desse 2 aqui, é como se ele tivesse elevado a quanto? Responde aí para mim, gente. 1. Perfeito. 2 elevado a 1. Então, agora eu posso cortar esse 2 com esse 2, vai ficar 3x igual a 1, olha. 3x é igual a 1. Então, esse 3 passa para cá dividindo, vai ficar x igual a 1/3. Então, o resultado dessa equação logarítmica aqui é 1/3. 8 elevado a 1/3 é igual a 2. Dá para fazer até na calculadora. Quem tiver uma calculadora aí pode fazer. 8 elevado a 1/3 para ver quanto é que dá. Vamos para o próxima parte aqui. As condições de existência de um logaritmo. Esse símbolo aqui, esse é de cabeça para baixo, na matemática significa existe. E se ele tivesse com um corte assim, olha, significa não existe. Então, o símbolo de existe e não existe. Então, aqui eu estou falando que log de A na base B existe se. É assim que eu leio. Log de A na base B só existe se o A for maior do que zero, ou seja, logaritmando esse número aqui deve ser maior do que zero. Se esse A for igual a zero, não existe. Se esse A for um número negativo, também não existe. Ele deve ser maior do que zero, obrigatoriamente. E o B, que é a base, também deve ser maior do que zero. Se o B for um número menor do que zero, eu estou infringindo as regras do logaritmo. Então, ele também não existe. O logaritmo não vai ter como fazer a conta. Se o B for menor do que zero ou se o B for igual a zero. Sendo que para o B, ele tem uma outra regra. Além dele ser maior do que zero, ele deve também ser diferente de 1. Se esse B aqui, que é a base, for igual a 1, também não tem solução o logaritmo. Não é possível fazer a conta.
E aqui eu tenho um exercíciozinho, para vocês verem um exemplo disso aqui sendo aplicado na Professor, só prática. me tira uma dúvida em relação ao B. Uhum, O claro. B, ele pode ser, por exemplo, 0,5, mas não pode ser 1. Pode ser 0,5, mas não pode ser 1. Qualquer valor maior do que zero está válido. 0,5 é 1/2. Ele pode ser 1/2, 1/3, 1/10. Ele pode ser qualquer valor maior que zero. Mas se ele for 1, ele não pode ser. Sabe por quê? 1 elevado a qualquer número é igual ao próprio 1. Então fica impossível saber quem é x. Olha só um exemplo aqui. 2 elevado a x é igual a 4, certo? Então quanto que vale esse x? 2. 2. Agora, se eu fizer isso daqui, olha, 1 elevado a x é igual a 4. Quanto que vale esse x? Na verdade, esse 1 é a base, tá vendo? Essa base aqui, ó. Esse 2 também é a base. 1 elevado a x igual a 4. Não existe, porque 1 elevado a qualquer número é igual a 1. Se eu fizer 1 elevado a 100 é igual a 1. 1 elevado a 1000 é igual a 1. 1 elevado a 0 é igual a 1. 1 elevado a qualquer número é igual a 1. Então não existe nenhum número que se eu elevar a x é igual a 4. Por isso que o b tem que ser diferente de 1, entendeu? Entendi, obrigada. Nada. Então aqui, esse exercício aqui, olha. Para quais valores de x existe log de 5, log de 5 não, log de x menos 3 na base 5. Para quais valores de x existe log de x menos 3 na base 5? Pergunta é essa. Então eu tenho que ver se isso daqui atende às regras de logaritmo. Esse 5 aqui, que é a base, ele já atende às regras, porque é maior do que 0 e é diferente de 1. 5 é um número maior do que 0? É. 5 é um número diferente de 1? É. Então aí atende a regra. Agora aqui, x menos 3. Esse x menos 3 também deve atender essa regra. E a regra para o a, para o logaritmando, esse x menos 3 é igual ao a. Nessa expressão aqui, olha, log de a na base b. É igual ao a. E esse a, ele deve ser maior do que 0. Então, o valor de x deve atender a essa condição. Então, nesse caso, eu vou fazer uma inequação para descobrir quais os valores de x atendem a essas condições. E a inequação fica da seguinte forma, olha. X menos 3 deve ser maior do que 0. Nesse caso, esse 3 vai passar para trocando o sinal, vai ficar x deve ser maior do que 3. Então, o resultado disso aqui, ó, para quais valores de x isso daqui é verdadeiro, existe esse logaritmo, para todos os valores de x maiores do que 3. Essa aqui é a resposta. X maior do que 3. Para qualquer valor. X igual a 3 não serve. Porque se eu trocar aqui o x por 3, vai ficar 3 menos 3 igual a 0. Não pode. X igual a 2 não serve. Porque se eu trocar aqui o x por 2, vai ficar 2 menos 3. 2 menos 3 é igual a menos 1. Menos 1 é um número negativo. Também não serve. Agora, se eu trocar isso aqui por um número maior do que 3, que foi o que eu encontrei aqui, eu vou ter, por exemplo, se eu trocar isso daqui por 7, vai ficar 7 menos 3. 7 menos 3 é 4. 4 é um número maior do que 0, então serve. Então atende aqui aos requisitos do logaritmo. Vamos para a próxima aqui, olha. Algumas consequências da definição. Isso daqui é como se fossem algumas propriedades de logaritmo. Vamos ver que propriedades são essas. A base, um logaritmo de qualquer base, um logaritmando igual a 1, o resultado é igual a 0. Por que isso? Se a base é A, isso daqui implica o quê? A base é A. Elevado a x é igual a 1. Existe uma regra de potenciação que diz que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, esse A aqui pode ser o número que for. Pode ser aqui, esse A significa que eu posso substituir por qualquer número que atenda às regras. Qualquer número maior do que 0 é diferente de 1. Então, se esse A for 5, 5 elevado a 0 é igual a 1. Se esse A for 1000, 1000 elevado a 0 é igual a 1. Se esse A for 1/3, 1/3 elevado a 0 é igual a 1. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, esse x aqui é igual a 0. Então, A, quando o logaritmando é 1, o resultado do logaritmo é sempre 0. Esse segundo caso aqui. A elevado a... quando logaritmando é igual a base. A e A aqui. Então, esse número é 1. Por quê? Porque A
elevado a qualquer número é igual a ele, elevado a 1 é igual a ele mesmo. B elevado a 1 é igual a ele mesmo. 100 elevado a 1 é igual a 100. 5 elevado a 1, 7. 1/3 elevado a 1, 1/3. Isso daqui é outra regrinha do logaritmo. Aqui, logaritmo de A elevado a K na base A é igual a K. Essa daqui, a gente tem que raciocinar um pouco mais para perceber, olha. Logaritmo de A elevado a K e C igual a A implica que o resultado é o próprio K. Não tem mistério. É o mesmo que eu fazer isso daqui, olha. A elevado, isso daqui, elevado a isso, tem que ser igual a isso. Ó. A elevado a K é igual a... Peguei a base, elevei aqui ao logaritmo, é igual a elevado a K. Tá vendo? Deu aqui o próprio resultado aqui, ó. A elevado a K. Por isso, essa regrinha. E por último, essa aqui já é um pouco mais complicada para explicar. No vídeo eu expliquei ela direitinho, mas aqui por causa do tempo eu não vou explicar não. Se eu tenho uma base, aqui a base é uma base não, se eu tenho um número, no caso aqui o número B, e eu elevo esse número a um logaritmo, também na base B, a base tem que ser igual a esse número. E aqui o logaritmando sendo um A, o resultado é igual ao próprio logaritmando, igual ao próprio A. O resultado é igual a esse logaritmando aqui. Isso aqui são algumas consequências da definição de logaritmo. A gente já está chegando na parte em que nós vamos fazer alguns exercícios. Aí isso vai ficar bem claro. Aqui eu tenho algumas propriedades dos logaritmos. Mas o que eu vou fazer? Eu não vou usar essa tela para explicar a propriedade dos logaritmos agora, porque aqui não tem nenhum exemplo com exercícios. Eu botei até um lembrete aqui para mim mesmo, para eu fazer esses exercícios com outro quadro que eu tenho aqui na minha lista de quadros. Deixa eu abrir ele aqui e mostrar para vocês, que aí fica mais fácil, que eu já tenho ele junto com os exemplos. Ó. Eu tenho cada uma daquelas regras junto com o exemplo referente àquela regra. Assim fica mais fácil de perceber. Ali eu só tenho as regras, mas de qualquer forma vai ficar nos slides da aula para vocês. Aqui já está até feito, que é uma aula que eu dei anteriormente, mas eu vou apagar aqui e fazer de novo com vocês. Primeira propriedade aqui do logaritmo. Se eu tenho aqui no logaritmando uma multiplicação, logaritmo de A vezes B na base C, eu posso transformar isso em uma soma. Vai ficar dessa forma aqui, olha. Logaritmo de A na base C mais o logaritmo de B na base C. Isso é uma propriedade simples. A multiplicação se transforma numa soma. A base é a mesma e os elementos que eu vou somar são os elementos dessa multiplicação que está aqui dentro. Olha. A vezes B, log de A na base C mais log de B na base C. Um exemplo aqui, para isso ficar claro. Eu tenho aqui, considerando logaritmo de 3 igual a 48, igual a 0,48, isso aqui é uma aproximação, logaritmo de 3 igual a 0,48. Calcule o logaritmo de 30. É isso que a questão está perguntando, para eu calcular o logaritmo de 30, sabendo que o logaritmo de 3 é igual a 0,48. Se no logaritmo eu omito aqui a base, não coloquei nada aqui na base, isso significa que a base é quanto? Responde aí para mim. Eu não entendi. Não entendeu? Você fala para fazer a conta aí? Não, para fazer a conta não. Porque é uma coisa que eu não falei ainda. Deixa eu reformular a pergunta aqui. Ó. Se eu tenho log de 2 na base 3, isso aqui significa que a base é 2. Agora, se eu só coloco assim, olha, log de 3, isso significa que a base é quanto? Se eu não coloquei nada aqui como sendo a base. Significa... a base é 10. A base é 10, isso aí, muito bem. Então, se eu omito a base, se a gente omitir a base, significa que a base é 10. Essa que foi a pergunta. Mas o que você não entendeu? Foi a pergunta que eu fiz ou essa regra aqui? Foi a pergunta mesmo. Ah, pergunta. Então, acompanha aqui comigo. Como que a gente vai fazer esse exercício aplicando essa regra? Eu sei que esses logaritmos estão na base 10. Aqui a gente tem que ter um pouco de visualização. É um tipo de raciocínio que a gente só adquire fazendo exercício, vendo exercícios similares. Então vai ter uma hora que eu vou fazer uma lista de exercícios com vocês. Eu vou tirar uma aula para fazer uma lista de exercício só de logaritmo, função logaritmo. Eu não cheguei em função logaritmo e exponencial também. Logaritmo e exponencial está intimamente ligado, porque a função logarítmica ela é o inverso
da função exponencial. Isso aí eu vou explicar mais à frente para vocês. O que significa uma função ser inversa da outra. Função logaritmo é inversa da função exponencial. Eu já expliquei, aliás, o que é função inversa na aula de função, mas eu vou explicar focado em relação à função logarítmica e exponencial. O que é função inversa, como que funciona. Então, logaritmo e exponencial estão intimamente ligadas. Então, vai ter uma aula que eu vou resolver só questões anteriores de concursos públicos e de Enem, envolvendo logaritmo e exponencial. Potenciação e logaritmo. Mas aqui nesse caso, esse log aqui que eu omiti a base, significa que a base é 10. Se a base é 10, aqui também a base é 10, por eu ter omitido. Eu estou botando aqui só para ficar bem claro. Se a base é 10, e eu sei que o log de 3 é igual a 0,48, então eu tenho que transformar isso daqui, o logaritmando, em coisas que tenham 10 e 3, para eu conseguir resolver. Então eu sei que log de 30, vou escrever aqui, olha, log de 30. É isso que a questão quer saber. Quanto que é log de 30? 30 não é 3 vezes 10, então eu vou substituir esse 30 por 3 vezes 10. Vai ficar assim, olha. Log de 3 vezes 10 é o que eu quero saber. Log de 3 vezes 10. Agora, nós vamos aplicar essa regrinha aqui, olha, da multiplicação de logaritmos. A multiplicação vai se transformar numa soma. Aqui a base é 10. Então, os dois elementos da soma vão ter base 10. Eu vou fazer log de 3 mais log de 10. Vai ficar assim, olha, log de 3 mais log de 10. Consegui transformar a multiplicação numa soma. Agora eu sei quanto que é log de 3 e sei também quanto que é log de 10. Por quê? Log de 10, uma das regrinhas que a gente viu lá em cima. Logaritmo, quando é igual a base ou expoente, não importa quem seja a base ou expoente. Olha, aquela regrinha assim, log de A na base A é igual a 1. Sempre que o logaritmando e a base forem iguais, o resultado é 1. Então, log de 10 na base 10, eu sei que essa conta aqui vai me dar 1. E log de 3, quanto que é? Responde aí para mim. Log de 10. 0,48. Isso aí, 0,48. A gente só sabe disso porque a questão nos deu essa informação aqui. É muito comum questões desse tipo. A questão nos dá uma informação aproximada. Log de 3 não é exatamente 0,48. Isso aqui é uma aproximação, mas aqui a questão pediu para nós considerarmos como igual essa aproximação para calcular o log de 30. Então aqui eu tenho 0,48. Então log de 3 é 0,48. mais log de 10, que é 1. Qual o resultado dessa conta? 1,48. 1,48, muito bem. 1,48, resolvemos a questão. E essa questão que eu resolvi aqui, eu vou pedir para vocês depois resolverem de novo essa questão sozinhos, sem olhar a resolução. Naqueles vídeos da playlist que eu botei lá, um dos vídeos é sobre isso, propriedade dos logaritmos, a questão está lá, mas eu vou botar o slide da aula no Drive. Aí vocês pegam o slide da aula, copia a questão e resolve sozinho depois no papel. Tem que estudar sozinho depois, não adianta só assistir a aula. Vamos resolver essa outra questão aqui. Deixa eu apagar essa aqui que eu já fiz. Vocês preferem caneta azul ou caneta vermelha, assim, na resolução da questão? Olha aqui, ó. Caneta vermelha aqui, caneta azul aqui, ou é indiferente para vocês? Para mim é indiferente. O importante é que, para mim, eu acho que o importante é que seja diferente de preto, porque já está escrito de preto aqui, e que seja uma cor que dê para ver bem, tem um bom contraste, né? Se for uma cor muito clarinha, se for um amarelo, vai ficar muito perto um laranja não é muito bom, não. Do branco, que é o fundo, não ia ficar legal, tem que ter um contraste maneiro. Então deixa eu apagar isso aqui para a gente refazer. Então, tem aqui a regrinha aqui em cima. Essa regra aqui já é a regra para divisão, logaritmo envolvendo uma divisão. Qual é a regra para o logaritmo envolvendo a divisão? A diferença da multiplicação para divisão é que na multiplicação a gente soma. E na divisão, a divisão ela se transforma em uma subtração. Multiplicação se transforma numa soma, divisão se transforma numa subtração. É até fácil associar multiplicação com soma e divisão com subtração. Sendo que, em uma multiplicação, não importa a ordem que eu... Numa soma, quer dizer, numa soma, não importa a ordem que eu somar. A mais B é igual a B mais A. Na subtração, importa.
O, o que está em cima aqui da fração, que é o numerador da fração, tem que estar na frente. Então vai ser logaritmo de A na base C menos o logaritmo de B na base C. Então eu vou fazer o logaritmo do que está em cima, que é o numerador, menos o logaritmo do que está embaixo, que é o denominador. Ambos na base C, porque a base aqui da função aqui original é C. Então eu vou fazer os dois na base C para colocar aqui na conta. Então como que fica? Log de A dividido por B na base C é igual a log de A na base C menos log de B na base C. Vamos fazer isso nessa questão aqui, olha. Considerando que log de 30 é igual a 1,48, calcule o log de 3. Tudo na base 10. Se eu omito a base, eu já entendo que a base é 10. Se o log de 30 é 1,48, calcule o log de 3. O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou fazer essa conta daqui. Eu tenho que transformar tanto o... Deixa eu botar aqui. Eu tenho que fazer isso daqui. Olha, log de 3, né? Log de 3. Esse 3 aqui, eu vou transformar em alguma coisa que envolva 10, porque é a base do logaritmo, 10, e 30, porque 30 é uma coisa que eu já sei. Como que eu posso associar 3 com 30? Log de 30 dividido por 3. 30 dividido por 3 não é 10? Então, isso daqui é igual a... Eu vou transformar esse 30 dividido por 3 em 10. Eu vou substituir esse 30 dividido por 3 em 10 aqui. Log de 30 dividido por 3 é igual a log de 10. Eu simplesmente transformei isso aqui. Isso aqui é igual a isso, é igual a isso, porque 30 dividido por 3 é igual a 10. Vocês concordam comigo? Entenderam o raciocínio até aí? É difícil entender assim, mas como que você sabe que tem que fazer 30 dividido por 3 para resolver a questão? Isso eu entendo que é difícil de compreender, mas isso é uma questão mais de visualização. Você visualizar a questão e transformar esse 3 aqui, esse log de 3, em elementos que envolvam o 30, porque você já sabe quanto que é, e que envolvam o 10, porque o 10 também você já sabe quanto que é. E a forma que você tem de fazer isso, o único jeito é esse daqui. Então agora, nós podemos fazer a conta. Olha só como é que vai ficar a continha aqui. Vamos aplicar a regrinha aqui, olha, log de A na base B é igual a... Log de A na base B não, log de A dividido por B é igual a essa subtração aqui. Como que fica essa regra aplicada a esse logaritmo aqui? Vai ficar log de quanto subtraído por log de quanto, nesse caso aqui. Eu vou transformar isso daqui nessa subtração. Como é que vai ficar a conta? Fala aí para mim. Log de 30 dividido por 3 é uma divisão. Eu vou transformar isso em uma subtração aplicando essa regra aqui em cima. Vai ficar como? Log de 30 menos log de 3? Exatamente. O logaritmo do que está em cima menos o logaritmo do que está embaixo. Log de 30 menos log de 3. Isso é igual ao log de 10. Tá vendo aqui? Ó? Igual ao log de 10. Vou continuar a conta aqui embaixo. Log de 30, a questão já nos deu, é 1,48. Então, eu vou substituir esse log de 30 aqui por 1,48. Log de 3 é o que eu quero saber. Então, eu vou deixar como sendo log de 3 mesmo, menos log de 3. E log de 10 é igual a 1. Agora, basta eu resolver essa equaçãozinha aqui. Olha. Eu vou jogar esse 1,48 para lá, trocando o sinal. Vai ficar assim, olha. A Cristiane falou que vai ver a aula gravada. Tudo bem, Cristiane. Eu vou disponibilizar essa aula gravada lá no site. E eu sugiro que você veja também essa playlist aqui, Cristiane. Eu vou colar aí na tela. Se você chegou agora, você não tem acesso ao chat anterior, né? Assiste essa playlist, os 5 primeiros vídeos dessa playlist, Cristiane. Você viu agora, eu botei aí um link, você assiste só os 5 primeiros vídeos, não precisa assistir tudo não. E depois que você assistir os 5 primeiros vídeos, você assiste a aula gravada. Continuando aqui. Agora eu vou jogar esse 1,48 para lá trocando sinal. Vai ficar menos... Aqui é log de 3, faltou um 3 aqui. Ó. Menos log de 3 é igual a
menos 1,48 mais esse 1 que já estava aqui, mais 1. Isso vai ficar igual a... Vai ficar assim, menos log de 3 é igual a menos 1,48 mais 1. Quanto que é? Fala aí para mim, gente. Menos 1,48 mais 1. Fica menos 48? 0,48 no caso. Menos 0, é isso aí, menos 0,48. Como tem menos aqui dos dois lados, eu posso multiplicar os dois lados por menos 1, vai ficar mais dos dois lados. Então a resposta é que log de 3 é igual a 0,48. E vocês podem ver que bate a informação de cima. Olha só, o que a gente tem aqui em cima? Olha, log de 3 igual a 0,48, tá vendo? A gente chegou ao mesmo resultado aqui embaixo. Chegamos ao mesmo resultado, que log de 3 é igual a 0,48. Essa daqui, muito importante, a regra do peteleco. Vocês devem ter visto isso no vídeo, vocês vão lembrar. Se aqui no logaritmando eu tenho uma potência, tá vendo aqui? Olha, eu tenho esse n aqui, eu tenho um expoente aqui no logaritmando, eu posso transformar essa potência em uma multiplicação. Como? Olha aqui para o meu dedo aqui, na tela aqui do lado. Ó. Eu dou um peteleco nesse n, ó, tá vendo o n ali? Eu dou um peteleco no n e o n vem parar aqui na frente do logaritmo. Deixa eu fazer uma divisão aqui para isso não atrapalhar. Não vou apagar porque eu vou tirar daqui para botar nos slides. Esse n vem parar aqui na frente, então vai ficar assim, olha. N que multiplica log de A na base C. Olha, log de A elevado a n na base C, dou peteleco no n, ele vem parar aqui na frente, vai ficar n que multiplica log de A na base C. Eu repito aqui o log de A na base C, e esse expoente que estava aqui no n passa multiplicando. Então, uma potência eu associo a uma multiplicação no logaritmo. A multiplicação eu associo a uma soma, foi a primeira regrinha que a gente viu. A divisão nós associamos a uma subtração. E a potência a gente associa a uma multiplicação. Então, como que fica esse exercício aqui? Olha, log de 16 elevado a 1011 na base 4. Eu vou dar um peteleco nesse 1011, ele vai parar aqui na frente, vai ficar assim. Que multiplica log de 16 na base 4. Isso é igual a 1011 que multiplica... Quanto que é log de 16 na base 4, gente? Peraí que eu tô pensando. Ué, 1011, não? Não. Esquece o 1011. Olha só para esse pedaço aqui, ó, log de 16 na base 4. Quanto que é o valor dessa conta aqui? Esquece que existe 1011, esquece tudo. Só isso aqui é a conta. O 1011 eu já botei aqui. Ah, tá. Você está falando isso porque eu botei esse sinal de igual aqui, mas esse sinal de igual eu botei porque eu vou continuar a conta aqui. 1011 vezes... 2, uai. 2. Muito bem. Você é mineira? Sou. Falou uai, já percebi na hora. Meu pai é mineiro. Todos os meus familiares por parte de pai são mineiros também. Você é quem aí no chat? Porque na tela que eu tô aqui eu não consigo ver quem tá falando na hora que fala. Eu sou a Júlia. Ah, Júlia. Então aqui, 1011 vezes 2. É só a gente multiplicar cada logaritmo por 2. Vai dar 2022. Professora da próxima matéria, tá aí? Professor, eu não entendi de onde saiu esse 2 que ela falou. Ah, esse 2 saiu, sabe de onde? Eu vou refazer a questão aqui para você ver direitinho de onde que saiu o 2. A Giovana já chegou. Ih, já chegou, Giovana? Oi, Giovana, boa tarde. Desculpa estar tomando tempo da sua aula. Eu só vou finalizar aqui essa questãozinha aqui da dúvida com a aluna, já te passo os alunos. Só um minutinho, peço desculpa. Marcelo, Oi. pode finalizar tranquilo, porque depois da minha aula só tem aula às 7h30, então eu consigo estender um pouquinho a minha depois, tá bom? Pode ficar em paz. Tá bom, Giovana. Obrigado. Alguém perguntou da onde que veio aquele 2. Eu vou refazer. A regra é essa, a regra do peteleco. Se eu tenho uma potência aqui, eu dou um peteleco nessa potência, nesse expoente, e ele vem cair na frente do logaritmo. Vai ficar n, que multiplica o logaritmo... Eu repito, logaritmo, só que sem a potência. A potência eu simplesmente tiro daqui e boto aqui na frente. E o exemplo que eu dei para a gente exercitar é esse daqui, olha. Logaritmo de 16 elevado a 1011 na base 4. O que eu vou fazer?
Eu vou transformar essa potenciação em uma multiplicação. Eu vou pegar esse 1011 que está aqui na forma de potência, vou dar o peteleco nele, ele vem parar aqui na frente. Por isso que é esse nome, regra do peteleco. Isso que eu estou falando, regra do peteleco, não estou inventando, não. É a forma mais comum que tem da gente decorar essa regra, que a maioria dos professores usa. Se vocês verem vídeo em outros canais no YouTube, até o professor na sala de aula preparatório chama essa regra de regra do peteleco. É o apelido dela para facilitar a memorização. Eu vou dar o peteleco nesse 1011, ele vai parar aqui na frente do logaritmo. Então vai ficar 1011 que multiplica logaritmo de 16 na base 4. Isso é igual a quanto? Eu vou... 1011 vai continuar sendo 1011 mesmo. Não mexo nele. Agora eu tenho que saber quanto que é log de 16 na base 4. O resultado dessa conta é 2. Log de 16 na base 4. É daí que veio 2. Eu transformei esse log de 16 na base 4 em 2. Aí ficou 1011 vezes 2. Eu repeti o 1011 e transformei isso em 2. Mas como que eu sei que o log de 16 na base 4 é igual a 2? Por que log de 16 na base 4 é igual a 2? Alguém pode responder isso para a colega? Porque 4 elevado a 2 é 16. Exatamente. A pergunta de um logaritmo é essa. Que número eu devo elevar o 4 para que o resultado seja igual a 16? Então, 4 elevado a 2 é igual a 16. Essa é a resposta. Então, é como se eu estivesse fazendo isso daqui. Olha, 4 elevado a 2, 4 vezes 4. 4 elevado a 2 é igual a 16. E o logaritmo é justamente isso que eu estou perguntando. 4 elevado a que número é 16? Então, vai ficar assim, 1011 vezes 2. Foi daqui que saiu o 2. Eu só substituí log de 16 na base 4 por 2. Isso é igual a 2022, que é justamente o ano que nós estamos, que é o ano da aprovação de vocês no Enem. Agora, para finalizar aqui a aula, essa última aqui. Aqui nós vamos aplicar a regra do peteleco invertido. Mas o que é esse raio de peteleco? Raio não. O que é esse trem de peteleco invertido? Peteleco invertido é assim. Quando a potência ela está na base. Antes a potência estava aqui, no logaritmando. Era a elevado a alguma coisa, elevado a x. Agora a potência está na base. É a base que está elevada a alguma coisa. Então nós vamos dar o peteleco invertido. O que é o peteleco invertido? A gente vai dar um peteleco nesse n aqui, que é o expoente. Só que a gente vai dar o peteleco assim, ó, de cima para baixo. Em vez dele cair na frente aqui do log, ele vai cair invertido na frente do log. E invertido na frente do log, o inverso de um número é igual a 1 sobre esse número. Por exemplo, o inverso de 3 é igual a 1/3. O inverso de 7 é igual a 1/7. Agora, o inverso, por exemplo, de 7/2, aí eu inverto mesmo, é igual a 2/7. Nesse caso, o inverso de n é igual a 1 sobre n. Isso que significa o inverso de um número. Então, vamos lá. Então, eu dou o peteleco invertido, então esse número, o n, esse expoente vai cair invertido aqui na frente. É 1 sobre n, que multiplica o log de a na base c. Olha, a na base c, só que esse czinho daqui está sem o expoente. O expoente veio parar aqui na frente. Exercício para memorizar. Log de 64 na base 2 elevado a x é igual a 2. Pergunta da questão. Quem é x? Vamos fazer aqui a conta. Esse x aqui, eu vou dar o peteleco invertido nele, ele vai parar lá na frente invertido. Ele é 1 sobre x multiplicado por log de 64 na base 2 é igual a 2. Pergunta aqui da questão, para a gente resolver essa equação aqui. O x é o que a gente quer saber. Quanto é log de 64 na base 2? Os logaritmos de 2 são números, ou as potências de 2 são números que a gente pode fazer de cabeça. É só a gente ver quantas vezes a gente tem que multiplicar o 2 para chegar ao 64. Isso é o log de 64 na base 2. Olha aqui para mim, para minha mão, na tela ali. Eu acho que é 6. 6, vamos ver. Eu nunca sei, eu sempre tenho que fazer isso. O 5 eu acho que é 32. Então, 64 deve ser 6. O macete é esse daqui que eu vou fazer. 2 vezes 2, 4.
Isso daqui, esse 2 aqui no meu dedo, significa que eu já tenho 2 elevado a 2. Ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, a minha outra mão, 64. Deu 6. Isso significa que 2 elevado a 6 é 64. Fazer de novo para ter certeza. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Então, 2 elevado a 6 é 64. Isso significa que o log de 64 na base 2 é igual a 6. Ó. Isso aqui é igual a 6. Então, eu vou substituir aqui. Vai ficar 1 sobre x, que multiplica 6. Esse 6 eu estou substituindo por esse log de 64 na base 2, porque o resultado disso é 6. Isso é igual a 2. Repara que isso daqui não é um sinal de igual, é uma seta, como se eu estivesse fazendo na linha de baixo. Para quem está acostumado a fazer equação, vai botando um embaixo do outro. Quando a gente bota essa seta assim, equivale a como se eu estivesse fazendo na linha de baixo. Agora, esse x que está aqui multiplicando, deixa eu fazer essa conta aqui primeiro. 1 sobre x vezes 6 fica 6 sobre x é igual a 2. Então, esse x que está aqui dividindo vai passar para o outro lado multiplicando. Então, aqui vai ficar 2x. Vai ficar assim, olha, 2x é igual a 6. Agora, esse 2 passa para cá dividindo. Vai ficar x igual a 6 sobre 2. X é igual a 3. A gente descobriu o valor desse x aqui. E aqui é só uma nomenclatura. Colog. Se vocês verem isso daqui, ó, colog de A na base B é simplesmente menos log de A na base B. Só para vocês saberem o que é colog. Caso vocês vejam isso, colog é só substituir esse co aqui por um sinalzinho de menos. E é isso aí. Obrigado pela participação de vocês e até a próxima. Tchau, gente. Vou desligar aqui. Vou deixar agora com a professora Giovana. Professor, muito obrigada pela aula. Obrigado. Eu também agradeço a participação de vocês.